Olá, bem-vindo ao Resumo de Peso. No último episódio, a gente viu os regimes com alíquotas reduzidas, né? Aqueles setores que vão ter um desconto no IBS e na CBS. Hoje, a gente entra num território, olha, ainda mais complexo. Os regimes específicos de tributação. É verdade. São setores tão particulares, com lógicas econômicas tão próprias, que a lei criou um modelo de tributação totalmente customizado para eles. Sabe? Foge bastante da regra geral que a gente discutiu antes. Exato. Neste episódio, vamos focar em três gigantes: combustíveis, serviços financeiros e planos de saúde. Exatamente. Se o regime geral é digamos, o prato feito da nova tributação, esses regimes específicos são os à la carte, cada um com ingredientes e modo de preparo bem diferentes. Nossa missão hoje é desvendar as regras para esses três primeiros setores, com base na recém-publicada Lei Complementar 214 de 2025, que está regulamentando a reforma tributária. Perfeito. Vamos começar então pelo setor que mexe diretamente no bolso de todo mundo e na logística do país: combustíveis. A lei traz uma mudança radical aqui, né? Concentrando toda a tributação no início da cadeia. Como é que isso vai funcionar na prática? Olha, a grande novidade para combustíveis é a adoção do chamado regime monofásico. Isso está definido lá no artigo 172 da Lei Complementar. Monofásico? LP, gás natural veicular, o GNV, Certo. independentemente da finalidade, ou seja, não importa se o combustível vai ser usado num carro de passeio, num caminhão, numa máquina agrícola. A tributação acontece uma vez só, lá na origem. Monofásico, uma única fase. Isso quer dizer que o imposto é pago integralmente pelo produtor ou pelo importador, certo? E as etapas seguintes, tipo a distribuição, a revenda nos postos, elas ficam fora dessa cobrança direta do IBS e CBS sobre o produto. Exatamente essa é a lógica. O objetivo é tentar simplificar a arrecadação e a fiscalização, sabe? Concentra a responsabilidade em poucos contribuintes, as refinarias, as centrais petroquímicas, os produtores de biocombustíveis e os importadores. Entendi. Para esses elos seguintes da cadeia, a operação com o combustível em si não gera novo débito de IBS-CBS. Mas essa simplificação na cobrança, ela não vem com um preço. Digo, concentrar tudo no início não cria um risco enorme de sonegação? Com um impacto gigantesco, já que um único agente deixa de recolher o imposto de toda a cadeia? Esse é, sem dúvida, um dos grandes debates, né? E um desafio desse modelo. A fiscalização precisa ser, assim, extremamente eficaz nesses pontos de concentração. Imagino. Por outro lado, a complexidade do ICMS atual sobre combustíveis, com substituição tributária, pauta fiscal, guerra entre estados, era um fator de muito contencioso, muita dificuldade. A aposta da reforma é que a monofasia, apesar desse risco concentrado, traga mais racionalidade e previsibilidade para o setor. Entendi a troca. É uma aposta, então. E como vai ser calculado esse imposto único? A base de cálculo muda também? Muda completamente. E aqui tem outra diferença crucial em relação ao regime geral, viu? O artigo 173 da lei é bem claro. A base de cálculo não vai ser o preço do combustível como a gente está acostumado com a maioria dos produtos. Em vez disso, o imposto vai incidir sobre a quantidade do produto aferida na sua unidade de medida específica, litro, metro cúbico, quilograma, depende do combustível. Quer dizer, então, que o imposto vai ser um valor fixo por litro de gasolina, por exemplo, e não um percentual sobre o preço na bomba. Exato. As alíquotas, como define o artigo 174, serão específicas por unidade de medida. É o que a gente chama de alíquota ad rem. Ad rem. Isso. Vão ser valores em reais por litro ou reais por metro cúbico, e por aí vai. E essas alíquotas serão uniformes em todo o território nacional, o que é bom, né? Acaba com a variação atual do ICMS entre os estados. Sim, isso parece bom. Mas serão diferenciadas por tipo de produto. Gasolina vai ter uma alíquota, diesel outra, etanol outra. Essa uniformidade nacional parece positiva, traz previsibilidade. Mas essas alíquotas fixas por quantidade, elas não podem gerar distorções se o preço do petróleo dispara ou despenca. O imposto fica meio congelado em reais por litro, enquanto o custo da matéria-prima varia horrores. É uma questão pertinente, sim.
A lei prevê, nesse mesmo artigo 174, que essas alíquotas ad rem serão reajustadas anualmente. Ah, bom. A metodologia de cálculo inicial e também de reajuste, ela busca manter a carga tributária que existia antes da reforma sobre os combustíveis. Sabe, considerando os tributos que estão sendo extintos, como PIS/COFINS combustíveis e o ICMS. A ideia é a neutralidade na carga total no momento da virada. Certo. Os reajustes anuais posteriores vão tentar acomodar essas variações, mas sim, a natureza ad rem tende a ter um comportamento diferente de uma alíquota ad valorem, que é o percentual sobre o preço, diante da volatilidade de preços. A vantagem é a transparência. O consumidor vai saber exatamente quantos reais de imposto está pagando por litro. Entendi. E a lei prevê algum tratamento diferenciado para biocombustíveis, tipo o etanol? Ou para novas fontes como o hidrogênio verde? A Constituição Federal exigia isso, não era? Sim, exigia, e a lei complementar cumpriu essa determinação. O artigo 175 garante uma tributação favorecida para biocombustíveis etanol, biodiesel, biometano, bioquerosene e também para o hidrogênio de baixa emissão de carbono. E como é esse favorecimento? As alíquotas de IBS e CBS para esses produtos vão ter um desconto relevante, ficando entre 40% e 90% das alíquotas aplicáveis aos combustíveis fósseis concorrentes, como a gasolina e o diesel. Isso visa manter e até ampliar o diferencial competitivo desses produtos menos poluentes. Ok. A lógica da monofasia e do cálculo por quantidade está clara. Mas, voltando a quem paga a conta inicial. Quem são exatamente os responsáveis por recolher esse imposto? O artigo 176 define quem são os contribuintes, certo? Correto. Como a gente mencionou, são os produtores e importadores. A lei detalha refinarias de petróleo, centrais petroquímicas, formuladores, unidades de processamento de gás natural, produtores de biocombustíveis e os importadores desses produtos. São eles que apuram e recolhem o IBS-CBS sobre o volume produzido ou importado. E a consequência direta disso para a cadeia é a questão dos créditos, imagino. Se o distribuidor ou o posto de gasolina compra o combustível com o imposto já embutido, mas não vai debitar na saída, ele pode se creditar desse valor. A resposta é um sonoro não. E isso está explícito no artigo 180. É vedada a apropriação de créditos de IBS e CBS na aquisição de combustíveis sujeitos à monofásia quando eles são destinados à distribuição, comercialização ou revenda. Vedado mesmo. Sim, a lógica da não cumulatividade aqui é, se não tem débito na saída porque o imposto já foi pago integralmente antes, não pode ter crédito na entrada. O distribuidor e o posto vão tratar esse imposto pago na origem como custo. Mas isso não pode gerar um efeito cascata no preço final? Quer dizer, se o distribuidor e o posto não recuperam esse imposto via crédito, eles não vão repassar isso no preço para o consumidor? Bom, na teoria da não cumulatividade plena, o crédito serviria justamente para anular o imposto da etapa anterior, né? Na monofásia, como não há crédito e não há débito nas etapas seguintes para aquele produto específico, o imposto pago na origem já representa a carga total esperada para a cadeia. Certo. O preço final ao consumidor idealmente refletiria o custo do produto, mais as margens das etapas seguintes e o imposto único recolhido lá no início. A questão é se, na prática, essa ausência do fluxo financeiro do crédito não vai levar a um aumento de margens para compensar o custo financeiro de ter o imposto embutido no estoque, sabe? É algo para a gente observar. Um ponto crucial para acompanhar mesmo. Bom, saindo dessa lógica de produção e distribuição física dos combustíveis, vamos mergulhar agora num setor onde o intangível, o risco, a intermediação são a matéria-prima. Os serviços financeiros. A abordagem aqui é completamente diferente, certo? Completamente diferente. O artigo 181 da Lei Complementar confirma o que a gente já esperava, um regime específico de tributação para as instituições financeiras e entidades equiparadas. E a lista de serviços cobertos por esse regime, detalhada lá no artigo 182, é vasta, viu? Abrange o coração do sistema financeiro. Que tipo de operações entram nesse pacote? Dá uns exemplos pra gente. Olha, praticamente todas as operações típicas do setor.
operações de crédito, né, empréstimos, financiamentos, operações de câmbio, seguros e resseguros, com uma exceção importante. Os planos de saúde, que a gente vai ver daqui a pouco, Ah, ok. previdência complementar aberta e fechada, operações de capitalização, consórcios, arrendamento mercantil, o leasing, administração de fundos e carteiras, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, operações de securitização, factoring, gestão de arranjos de pagamento tipo cartões de crédito e débito e até serviços relacionados a ativos virtuais. Uma lista bem extensa mesmo. E qual é a grande sacada desse regime para o setor financeiro? O que diferencia ele fundamentalmente do regime geral do IBS-CBS, que se aplica a outros serviços? A diferença fundamental, e que justifica esse regime específico, está na base de cálculo do imposto. Enquanto no regime geral o IBS-CBS incide sobre o preço total do serviço ou da operação, aqui a lógica é outra. Como assim? O artigo 185 estabelece que, para a maioria desses serviços financeiros, a base de cálculo vai ser composta pelas receitas da operação, mas deduzidas certas despesas ou custos previstos na própria lei. É um conceito mais próximo de uma margem financeira ou receita líquida do que do faturamento bruto. Receita menos deduções, isso parece mais complexo de apurar do que simplesmente aplicar a alíquota sobre o valor total. Poderia dar um exemplo prático dessas deduções permitidas? Claro. Vamos pegar o exemplo mais clássico: operações de crédito. Quando um banco concede um empréstimo, ele cobra juros, certo? Certo, Essa receita de juros seria a base inicial. certo. Porém, o artigo 192 permite que o banco deduza dessa receita as despesas financeiras que ele teve para captar o dinheiro que emprestou, ou seja, os juros que ele pagou para obter os recursos no mercado ou dos depositantes. É a chamada despesa de intermediação financeira. Entendi. E o mesmo artigo permite outras deduções importantes, como as perdas estimadas com inadimplência, as PDDs, seguindo regras parecidas com as do imposto de renda, despesas de câmbio relacionadas, perdas em operações com títulos e valores mobiliários usados como hedge, encargos de dívidas próprias usadas na operação e até despesas com correspondentes bancários. Então, na prática, o IBS-CBS incide sobre a margem que o banco ganha na operação de crédito e não sobre os juros totais cobrados do cliente. Simplificadamente é isso. É uma tentativa de tributar o valor adicionado pela instituição financeira naquela operação específica, reconhecendo que parte da receita dela é só o repasse do custo de captação. Faz sentido. Mas atenção! Nem tudo que um banco ou instituição financeira faz entra nesse regime de base de cálculo diferenciada, tá? O artigo 184 deixa claro que serviços que são remunerados por tarifas específicas, tipo taxa de manutenção de conta corrente, aluguel de cofre, essas coisas, seguem o regime geral de tributação. Aí incide sobre o valor da tarifa cobrada mesmo. Entendi a distinção. E as alíquotas para esses serviços financeiros que entram no regime específico? São as mesmas alíquotas de referência do IBS-CBS geral? Aqui tem outra particularidade. O artigo 189, lido junto com o artigo 233, que trata da transição, indica que as alíquotas de IBS e CBS para essas operações financeiras com base diferenciada, elas vão ser fixadas para manter, durante o período de transição de 2027 a 2033, a carga tributária que existe hoje sobre as operações de crédito. Ah, de novo a neutralidade. Exato. Depois de 2033, essas alíquotas se estabilizam. Novamente, a palavra-chave é neutralidade da carga tributária setorial, usando as operações de crédito como balizador para todo o segmento financeiro nesse regime. Isso sugere que as alíquotas nominais podem acabar sendo diferentes da alíquota padrão. Neutralidade, de novo. Parece ser um mantra dessa reforma para setores mais sensíveis, né? E a ponta final, quem contrata esses serviços financeiros? Uma empresa que pega um empréstimo, paga uma tarifa de cartão, faz uma operação de câmbio, ela pode se creditar do IBS-CBS embutido nesses custos? Olha, a questão dos créditos aqui é talvez uma das mais complexas da nova legislação. Existem regras específicas, bastante detalhadas e
eu diria, restritivas. Por exemplo, um contribuinte do regime normal, uma indústria, um comércio que toma um empréstimo de uma instituição financeira, poderá, sim, se creditar do IBS-CBS, conforme o artigo 194. Mas o cálculo é bem intrincado. Não é sobre todos os juros pagos. O crédito é calculado sobre as despesas financeiras pagas, mas excluindo a parcela do principal e um valor que corresponde à taxa Selic do período. É uma fórmula para tentar isolar o custo do serviço financeiro que está embutido nos juros, sabe? Nossa, é complicado mesmo. E para outras despesas, como tarifas? Para tarifas e comissões pagas a instituições financeiras, aquelas que seguem o regime geral, lembra? O artigo 198 permite o crédito normalmente. Para operações como factoring ou antecipação de recebíveis onde tem um deságio, o artigo 196 permite um crédito calculado sobre uma parte desse deságio. No entanto, o artigo 199 funciona como uma trava geral. Ele veda expressamente a apropriação de quaisquer créditos relacionados a operações financeiras que não estejam explicitamente permitidos nesses artigos específicos ou em outros pontos da lei. Ou seja, a regra padrão é a vedação e as permissões de crédito são exceções bem pontuais e calculadas de forma muito particular. É um sistema bem amarrado, então. Tanto na definição da base para quem presta o serviço, quanto nas regras de crédito para quem contrata. Fica claro que a intenção foi controlar bem de perto a recuperação do imposto nesse setor, talvez para evitar discussões sobre a natureza exata do serviço financeiro e o custo dele. Exato. É um regime que busca um equilíbrio delicado, entre reconhecer a especificidade da atividade financeira e, ao mesmo tempo, manter a arrecadação e a neutralidade da carga tributária setorial. A complexidade dos cálculos, tanto da base quanto dos créditos, vai ser um desafio de implementação e de fiscalização, com certeza. Vamos agora para o nosso terceiro e último regime específico de hoje. Outro setor com uma dinâmica econômica bem particular e de grande impacto social. Planos de assistência à saúde. Como é que a nova lei trata as operadoras de planos de saúde? Os planos de saúde também ganharam um regime próprio e diferenciado, como confirmado pelo artigo 234 da Lei Complementar. Esse tratamento especial vale para as diversas modalidades de operadoras: seguradoras especializadas em saúde, medicinas de grupo, cooperativas médicas, instituições filantrópicas, autogestões e administradoras de benefícios. Certo. E de forma similar aos serviços financeiros, a chave para entender o regime está na base de cálculo customizada. E como funciona essa base de cálculo para os planos de saúde? Segue aquela linha da receita menos despesas? Exatamente essa linha. O artigo 235 define que a base de cálculo do IBS-CBS vai ser a receita da operadora, composta pelos prêmios ou contraprestações recebidos dos clientes, mensalidades, coparticipações, e também pelas receitas financeiras liquidadas que vêm da aplicação dos ativos garantidores das provisões técnicas, aquelas reservas obrigatórias, sabe? Sim. Dessa receita bruta, a lei permite uma série de deduções bem específicas. Quais são as principais deduções permitidas? Imagino que os custos com a rede credenciada e os reembolsos sejam o principal, né? Correto. A dedução mais significativa está no inciso 2º, a linha A, do artigo 235. As indenizações correspondentes a eventos ocorridos e efetivamente pagas. Indenizações. O que entra aí? O parágrafo 1º desse mesmo artigo esclarece o que são essas indenizações. São essencialmente os custos assistenciais diretos, incluem os valores pagos diretamente pela operadora aos hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, dentistas, outros profissionais da rede credenciada, e também os valores reembolsados aos beneficiários quando eles usam serviços fora da rede e têm direito a reembolso. Então, basicamente, a operadora pode deduzir da receita dela tudo aquilo que ela gastou para efetivamente prestar o serviço de saúde ao beneficiário naquele período. Isso, os custos diretos com assistência. Além desses custos assistenciais, a lei permite deduzir também os valores relativos a cancelamentos e restituições de prêmios, os custos de intermediação, como comissões pagas a corretores pela venda dos planos, e as taxas de administração pagas a outras empresas, como as administradoras de benefícios que gerenciam planos coletivos. Entendi. O conceito final é:
De novo, uma receita líquida. Receita total menos os custos assistenciais e de intermediação à administração. Tributa-se a margem da operadora. Parece uma abordagem lógica para o setor. E como ficam as alíquotas e a questão dos créditos para quem contrata o plano de saúde? Seguem a mesma linha dos serviços financeiros? Em termos de alíquota, tem uma diferença importante e eu diria muito benéfica para o setor de saúde. O artigo 237 estabelece que as alíquotas de IBS e CBS, aplicáveis sobre essa base de cálculo diferenciada dos planos de saúde, serão as alíquotas de referência do sistema, aquelas gerais, mas com uma redução expressiva de 60%. 60%? É bastante. É um desconto considerável, sim. Provavelmente visa a não onerar excessivamente um serviço considerado essencial. Faz sentido. Mas e o outro lado da moeda? Quem contrata o plano, seja uma pessoa física ou uma empresa, para os funcionários, pode se creditar do IBS e CBS embutido no valor pago à operadora? E aqui vem o ponto mais crítico para o consumidor e para as empresas contratantes. A regra, definida no artigo 238, é dura e direta. É vedada a apropriação de créditos de IBS e de CBS relativos à aquisição de planos de assistência à saúde. Vedado o crédito, totalmente. Então, uma empresa que oferece plano de saúde como benefício para os seus empregados não vai poder recuperar nada do IBS e CBS pago nessa contratação. Isso não impacta diretamente o custo do benefício para a empresa e, potencialmente, até a oferta dele. Em regra geral, não pode recuperar. Essa vedação de crédito combinada com a alíquota reduzida na operadora, na prática significa que o ônus tributário, ainda que reduzido, é transferido integralmente para quem adquire o plano, a pessoa física ou a empresa, sem possibilidade de recuperação via créditos. Isso certamente impacta o custo final. Existe uma exceção muito específica, mencionada no parágrafo único do artigo 238, ligada a um outro artigo, o 57, que trata de benefícios fiscais para empresas que fornecem saúde aos trabalhadores como parte da remuneração. Aí permitiria um crédito calculado de forma proporcional e complexa. Mas assim, para a vasta maioria das situações, a regra é a vedação total. Essa combinação de alíquota reduzida na operadora com vedação de crédito no contratante é uma arquitetura tributária bem particular mesmo. Certamente vai ter implicações importantes na dinâmica de custos do setor de saúde suplementar. Sem dúvida. Mostra uma escolha clara do legislador em como distribuir a carga tributária nesse setor específico. Bom, antes da gente recapitular tudo isso, acho que vale reforçar um ponto que pode gerar confusão. Muitas vezes a gente ouve falar em monofásia para combustíveis e em alíquota zero para outros produtos, como os da cesta básica, que a gente viu em outro episódio. Isso. Seria bom deixar clara a diferença, né? Uma verdadeira dica de peso. Ótima ideia. É fundamental não confundir esses dois mecanismos, porque os efeitos são bem diferentes. Monofásia não é o mesmo que a alíquota zero, pessoal. Exatamente. No regime monofásico dos combustíveis, como a gente viu hoje, o imposto, o IBS e CBS, ele é calculado com a alíquota específica por quantidade e é cobrado integralmente, de uma vez só, lá no início da cadeia produtiva, no produtor ou no importador. Isso. As etapas seguintes, o distribuidor e o posto de revenda, não calculam nem pagam o tributo novamente sobre aquela operação específica com o combustível. O imposto já foi totalmente recolhido antes, de forma concentrada. Perfeito. Já na alíquota zero, que se aplica, por exemplo, a alguns alimentos da cesta básica nacional, a situação é outra. O imposto simplesmente não é devido naquela operação específica. A alíquota aplicável é literalmente 0%. Zero mesmo. Portanto, não há cobrança de IBS e CBS naquela etapa da cadeia, seja na venda pelo produtor, pelo atacadista ou pelo varejista daquele item específico. Não se trata de concentrar o imposto no início, mas sim de desonerar completamente aquela operação ou aquele produto. Bem diferente. Monofásia significa pagamento integral no começo, alíquota zero significa não pagamento naquela etapa específica. São ferramentas distintas com objetivos distintos. Excelente esclarecimento.
Acho que agora podemos recapitular os pontos principais da nossa análise de hoje sobre esses primeiros regimes específicos do IBS-CBS. Resumindo o episódio de hoje, iniciamos a análise dos setores que vão ter um modelo de tributação completamente diferente do regime geral. Vimos que os combustíveis terão tributação monofásica. Isso, uma cobrança única na origem, né? Produtor ou importador, com a base de cálculo sendo a quantidade, litro, metro cúbico, não o preço. E alíquotas específicas por unidade de medida, em reais. E o ponto crucial, sem direito a crédito para quem revende o combustível nas etapas seguintes. Depois, mergulhamos nos serviços financeiros e nos planos de assistência à saúde. Para ambos, a característica central é a adoção de uma base de cálculo própria, geralmente na linha de receita bruta menos deduções específicas definidas em lei, como custos de captação para financeiras e custos assistenciais para planos de saúde. E vimos que as alíquotas e as regras de crédito também são distintas do regime geral. No caso da saúde, tem aquela redução expressiva de 60% na alíquota, mas com a contrapartida dura, a vedação quase total de crédito para quem adquire os planos. Exato. Nos serviços financeiros, as alíquotas buscam a neutralidade da carga atual e as regras de crédito para os tomadores são bastante restritas e, como vimos, complexas. Foi uma análise densa, mas fundamental para começar a entender como esses setores tão importantes para a economia e para a sociedade vão operar sob as novas regras tributárias. Mostra que a simplificação prometida pela reforma tem lá suas exceções e complexidades setoriais, né? Sem dúvida. E o nosso trabalho de desvendar esses regimes específicos ainda não acabou, viu? Na nossa próxima análise, a gente vai concluir essa exploração, abordando as regras que a Lei Complementar 214 de 2025 trouxe para outros setores importantes. Operações com bens imóveis, serviços de hotelaria, parques de diversão e temáticos, agências de turismo e também o tratamento dado às sociedades cooperativas, cada um com suas próprias particularidades e desafios. Mal podemos esperar para continuar essa jornada. Agradecemos imensamente a sua companhia nesta análise aprofundada. Se você gostou e quer continuar desvendando os detalhes da reforma tributária com a gente, não se esqueça de curtir o episódio e seguir o Resumo de Peso para continuar recebendo conteúdo de qualidade direto na sua plataforma preferida. Até a próxima e bons estudos!